Olá, eu sou Miraneide Burégio, trabalhadora do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, situado no bairro da Várzea, na cidade do Recife. E hoje, como tema da nossa mensagem, nós vamos falar de milagres. Haja vista que a gente está sempre esperando que aconteça um na vida da gente, né? Então, nós vamos falar de milagres. E o que é um milagre? O que é que a gente considera um milagre? Nós consideramos milagre alguma coisa extraordinária que acontece nas nossas vidas. Temos uma tendência a estar sempre esperando que algumas coisas extraordinárias aconteçam ao longo das nossas vidas, e quando acontecem, a gente normalmente intitula de milagres. No Evangelho, né, nós conhecemos os milagres de Jesus. E foram grandes feitos que a gente denominou, a gente conhece como milagres. E por que são os grandes feitos de Jesus, que nós conhecemos como milagres, nós só conseguimos enxergar os milagres nas nossas vidas se forem exatamente grandes coisas, ou extraordinárias coisas que acontecem na nossa vida. Quando é tão extraordinário ao ponto de nos chamar a atenção, aí nós consideramos como milagres. Talvez por falta de consciência ou de conhecimento do que verdadeiramente é o milagre. Porque milagre é algo que acontece corriqueiramente nas nossas vidas. Todos os dias nós estamos recebendo ou vivendo algum milagre. É muito interessante que, por conta dessa especulação de um acontecimento extraordinário, nós percamos a condição de entender e desfrutar de todos os milagres que acontecem nas nossas vidas. E aí a gente começa a falar de alguns milagres tão pequenos, mas tão necessários, que a gente pode chamar de milagres, sim. Por exemplo, a quem está desempregado durante muito tempo, passando por determinados sofrimentos, né, dificuldades, privações, de repente encontra um trabalho, aquilo foi como um milagre, né? Porque a possibilidade de conseguir aquele trabalho, de ter o seu sustento, o dinheiro para pagar as suas despesas, as suas necessidades, vai fazer com que aquilo tenha uma finalidade de milagre na sua vida. Por quê? Porque rompeu com aqueles momentos de dor, de sofrimento, pelo menos no que diz respeito à sua vida financeira, né? Ou sua vida profissional também. Mas aí a gente não reconhece nisso, porque é uma coisa tão pequena, né? Conseguir um trabalho é uma coisa muito miúda. Se a gente avaliar que nós estamos numa crise financeira, numa crise de trabalho tão grande no nosso país e em outros países, ou no mundo inteiro, nós viríamos sim como um milagre a conquista de um trabalho que vai nos possibilitar o pagamento, né, das nossas despesas, a manutenção da nossa família. E aí, porque esperamos um grande feito, aquilo ali passou despercebido. Alguma pessoa que esteja num momento de solidão, né, sem uma pessoa para amar, para conviver, para sair, para passear, de repente descobre alguém, conhece alguém interessante e forma uma parceria, né, de amizade, de carinho, de amor com essa criatura, naquilo ali aconteceu um milagre. A gente pode considerar um milagre quando você encontra a pessoa adequada à sua vida, a pessoa que você esperou durante muito tempo, que você sonhou para você, para viver com você no seu dia a dia, para caminhar junto a estrada da vida com você. Não é mais um milagre? Ora,
Passamos tanto tempo reclamando e desejando que aquela situação aconteça, que aquela pessoa apareça na nossa vida, e quando justamente aquela pessoa aparece, nós não conseguimos ver aquilo como um milagre acontecendo. Por quê? Porque entra na simplicidade de todas as outras coisas. Porque estamos esperando os grandes feitos, né? A nossa expectativa é muito maior no que se diz respeito a milagres, né? Eu me lembro de uma situação que nós vivenciamos quando a minha mãe infartou, e minha mãe durante 3 minutos ela perdeu a consciência totalmente numa cirurgia, e o médico depois contou para nós que ele havia perdido ela durante 3 minutos. E teve que fazer aquele famoso exercício, aquele famoso primeiros socorros para ela reanimá-la, não é? E aí ele conseguiu reanimá-la e ela até hoje, graças a Deus, está muito bem, obrigada. Mas aí quando ele contou para a gente, uma irmã minha, que é mais nova do que eu, e tem uma compreensão diferenciada do que a gente entendeu, ela disse: Mira, mamãe, o médico disse que mamãe morreu e ressuscitou. Não foi. Ela estava desacordada e ele reanimou, né? Ela não ressuscitou. Mas ela teve a compreensão dessa forma, que mamãe morreu e ressuscitou. E aí ela disse: foi um milagre de Deus. E quando ela disse foi um milagre de Deus, eu comecei a puxar por ela. E eu perguntei: e se mamãe tivesse morrido? Teria existido aí o milagre de Deus? Aí ela disse: não. O milagre é porque mamãe ressuscitou. Mas mamãe não ressuscitou. Mamãe só foi reanimada. Só isso, foi só isso que aconteceu. Mamãe não ressuscitou. É imprescindível. É necessário que a gente veja a coisa exatamente como ela acontece. E aí, eu perguntei de novo: houve um milagre de Deus nesse evento? Ela disse: não, não teria havido se mamãe não tivesse ressuscitado. Aí não teria havido um milagre de Deus. Digo, então é uma questão de visão somente, de leitura. Porque na minha concepção, na minha visão e a minha leitura, é uma leitura muito peculiar, mas é minha leitura, mamãe, o milagre aconteceu quando ela nasceu. Existiu logo o milagre da vida. Existiu o milagre da procriação. Mamãe gerou 10 filhos, criou 10 filhos. Então, aí são os milagres que existiram. Existe um milagre que ela, quando teve infarto, já estava com 70 anos. Então, existiu o milagre de ter conhecido, de ter tido vida durante 70 anos, quando outras pessoas não tiveram. Para mim, existiram tantos milagres na vida dela, existem tantos milagres. Existe o milagre desse momento, da gente poder conhecer, Jesus, presenciar esse fato e poder se unir em nome de Jesus. Para mim isso é um milagre. É um milagre ter uma pessoa que pudesse atendê-la e naquele momento teve a iniciativa de reanimá-la. Isso é um milagre. É um milagre se ela continuar sua vida aqui na Terra. É um milagre se ela partir para a eternidade, se ela for para o plano espiritual. É um milagre a história que ela viveu. É um milagre os amores que ela plantou. É um milagre as pessoas que ela gerou. É um milagre as pessoas que ela ensinou, que ela educou. E por aí vai, são tantos os milagres. O que eu consigo ver de milagre, ele está exatamente nas mínimas coisas. Eu lembro de um filme que eu assisti, que um cidadão muito simples, ele se determinou todos os dias da vida dele, todos os dias, de segunda a sexta, ele distribuía pão num local muito pobre, onde aquelas pessoas ficavam, já naquele horário, esperando por ele, porque sabiam que ele viria entregar os pães. E aí ele sempre vinha com 2 sacos enormes nas costas e distribuía pão àquelas pessoas famintas daquele lugar. E aí o poderoso da época, ele ficou preocupado, incomodado com a quantidade de pessoas e os comentários favoráveis àquele cidadão pobre.
única e exclusivamente porque ele distribuía pão. E aí ele dizia, esse aqui é o milagre de Deus. Nós estamos fazendo aqui, irmão, nós estamos vivendo o milagre de Deus. Nós estamos vivenciando o milagre de Deus. Eram essas as palavras daquele cidadão quando ele entregava o pão. E isso incomodou, né, um dos poderosos, e ele teve uma ideia. Ele pediu a um dos seus funcionários para ir atrás desse cidadão e questionar sobre essa coisa de milagre que ele estava fazendo. Por que ele dizia que aquilo era um milagre de Deus? Por que ele se relacionava daquela forma com aquelas pessoas? E por que aquelas pessoas tinham por ele um carinho tão grande? Né? Isso era prejudicial exatamente ao seu governo. E aí essa pessoa que foi designada para ir atrás desse homem, para questionar suas atitudes, ele falou com um cidadão e disse, eu vim aqui porque eu quero aprender a fazer milagres. E aí o cidadão olhou para eles, você quer aprender a fazer milagre quando? Ele disse, quando é que eu posso? E aí a resposta foi, o senhor pode aprender agora. Porque eu estou indo, daqui a pouco, levar os pães daquelas pessoas. Portanto, o senhor pode me acompanhar e vai assistir os milagres. E aí era essa a intenção do cidadão. E eles foram. O cidadão pegou o saco de pão, pegou um outro saco de pão grande, entregou para o rapaz e pediu a ele, você vai me acompanhar. Ao chegar no local onde ele distribuía aqueles pães, ele entregou o pão ao primeiro pedinte e disse, o milagre de Deus está acontecendo na tua vida. Você é importante para Deus, meu irmão. E aí foi para o outro também, disse a mesma coisa. O milagre de Deus aconteceu na tua vida. Você é importante para Deus, meu irmão. E assim ele foi fazendo e distribuindo o saco de pão dele. E o saco de pão do outro estava cheio, porque ele estava distribuindo o saco dele para depois entregar o do outro. E aí o rapaz, incomodado, disse, eu vim aqui para aprender a fazer o milagre. E você até agora não me ensinou o milagre, portanto, eu não vi nenhum milagre. E ele disse, agora é a sua vez de fazer milagre. E aí o camarada, ele disse, faça tudo exatamente como você me viu fazendo. E aí ele pegou o pão e entregou para o primeiro pedinte e ele disse as palavras que o cidadão dizia. Esse milagre de Deus está acontecendo na tua vida. Você é importante para Deus, meu irmão. E ele entregou o primeiro pão, entregou o segundo, a terceira pessoa. E quando ele já estava esvaziando o saco, ele olhou para o cidadão e disse, o que é que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Porque eu ainda não aprendi, eu não vi nenhum milagre. E foi aí que o cidadão disse, meu irmão, essas pessoas têm fome. Ganhar o alimento, ter o alimento material que é o pão, e o alimento espiritual, que é saber que foi Deus que enviou para eles, é um milagre de Deus acontecendo. Quando a gente mata a fome de alguém, de um filho de Deus, é um milagre de Deus que está se operando através de nós. A visão que se tem de milagre é uma visão tão alta e tão distorcida que os pequenos milagres estão acontecendo diariamente e não são comprovados. É um milagre, sim. É lógico que é um grande milagre. Matar a fome de alguém. Pergunta a quem tem fome se quando comeu se sentiu privilegiado por Deus, saciado no seu desejo do corpo, mas completamente saciado no desejo da alma, porque foi uma atitude de um filho de Deus que permitiu que aquele outro filho de Deus recebesse o alimento material, que era o pão, e o alimento espiritual, que era a certeza de que Deus estava, através daquela criatura, operando em sua vida. Tenhamos
os olhos abertos, vivos, para perceber os milagres que acontecem todos os dias. O milagre de acordar todos os dias. O milagre para enxergar o dia. O milagre para ouvir o canto dos pássaros. O milagre para compreender os nossos irmãos. O milagre de servir. O milagre de curar a doença. O milagre de conhecer o amor. O milagre de perceber o amor das pessoas por nós. O milagre de poder divulgar o amor de Deus na vida de todos nós. Principalmente, tirar das nossas visões a trave que impede-nos de enxergar os grandes milagres, o principal milagre de Deus nas nossas vidas. É exatamente a vida que Ele nos deu, a oportunidade de aprendermos a conviver uns com os outros, a oportunidade que Ele nos deu de vivenciar nossa experiência terrena, já preparando a nossa vida na espiritualidade. Tenhamos em Deus os milagres no dia a dia. Vejamos os nossos milagres através dos nossos irmãos. Vejamos no abraço do amigo fraterno o poder do milagre amoroso. Vejamos na pessoa que adoeceu e que se levantou da cama o milagre de Deus operando. Mas vejamos também no sorriso da criança o milagre da inocência dos filhos de Deus, da capacidade de compreensão do milagre que se opera através de todos nós, todos os dias, em todos os momentos. Compreendamos hoje o milagre de poder falar do Evangelho de Deus para toda a comunidade da internet e do mundo. Muito obrigada a todos. E que os milagres de Deus se operem diversas vezes nas nossas vidas e que possam ser percebidos, porque só percebendo nós poderemos ter condições de agradecer ao Pai todos os milagres, todos os dias das nossas vidas. Muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Obrigada.